responsabilidade é tua. Salve, salve pessoal, Thiago Ryan aqui no canal Aprendizagem Viva. E hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre responsabilidade, sobretudo sobre assuntos de saúde, que hoje está todo mundo cada vez mais preocupado, mas não necessariamente tão ocupado assim, visto que, né, as agências, as instâncias oficiais que supostamente cuidam da nossa saúde estão sempre na direção de que tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo e, na dúvida, né, fique em casa. Bom, eu gostaria de trazer alguns questionamentos sobre essa atual situação, porque isso já vem se arrastando, né? Já eu ia falar meses, mas já anos, e parece que ainda a perspectiva geral da população não tem mudado tanto. Haja visto os esforços, né, que a grande mídia tem feito para manter a mesma narrativa, né? Tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo, use isso, use aquilo e, né, faça uso desse medicamento experimental que está sendo oferecido. Eu quero deixar isso claro que eu não sou contra ou a favor nenhuma medida de saúde, principalmente, quem sou eu para questionar as instâncias oficiais, mas o que eu posso questionar são pontos assim do nosso senso comum, né, que a gente já sabe hoje da literatura científica, que são muito pouco falados, né? E isso eu gostaria de estar questionando junto com você, para que a gente possa então, se não tivermos respostas das mesmas instâncias oficiais, né, que a gente possa fazer as nossas pesquisas, recorrer à literatura científica, recorrer a milhares e milhares de vídeos de pessoas, de autores que estão falando essa linguagem semelhante à que eu venho defendendo aqui também no canal Aprendizagem Viva. Quando se trata de saúde, eu vejo que o mais importante é nós termos um sistema imunológico bem regulado. Porque a gente sabe que uma das recorrências que acaba acontecendo nessa doença da vez é um descontrole do nosso sistema imunológico. E isso também é conhecido como doença autoimune, ou seja, o seu sistema imunológico começa a reagir exageradamente, até mesmo contra as suas próprias células, e isso acaba trazendo um transtorno para a sua saúde, né? Haja visto aí o tanto de doenças autoimunes que nós temos hoje, milhares e milhares de pessoas sofrem com algum tipo de doença autoimune. Então é importante a gente saber que o nosso sistema imunológico ele precisa estar regulado, não é de mais forte, não é de mais fraco, mas é regulado. E existem sim suplementos que podem te ajudar, minerais que podem te ajudar a regular o seu sistema imunológico. Mas antes de falar de suplemento, de minerais, é preciso entender o seguinte: se nós estamos o tempo todo na defensiva, tomando cuidado com isso, tomando cuidado com aquilo, só que não fazendo nada seja proativo para a nossa saúde, para a nossa imunidade, para a nossa regulação do nosso sistema imunológico, vai ser muito difícil a gente ter saúde e provavelmente, se a gente pegar o tal vírus, é provável que a gente vá ter complicações. Então, e também, se você optar pelo tratamento emergencial, é capaz que você também tenha complicações, porque o seu organismo está desregulado. E por onde começar? Por onde começar? Pela sua dieta. A sua dieta é base. A sua dieta é aquilo que compõe o seu corpo em todos os sentidos, né? O que você come é o que é transformado em você, basicamente. As sínteses de proteínas que acontecem no seu corpo, elas têm um combustível, que é o alimento. É a água que você toma, né? E é o ar que você respira. São os três principais fontes de alimento, fontes de energia que estão sustentando a sua vida aqui na Terra. Então, se a sua nutrição for fraca, for pobre, a sua água for contaminada, cheio de químicos e, enfim, produtos químicos, de fato, né, para purificar essa água, se você mora num centro urbano e não toma água mineral, e se o ar que você respira é de uma má qualidade e você ainda não aprendeu a respirar para otimizar a sua respiração e
conseguir realmente aumentar o nível de absorção do oxigênio e expandir a sua capacidade pulmonar, né, aí fica difícil, né. Então vamos começar pela nutrição. Se você tá, e geralmente as pessoas eu pergunto para as pessoas: "Mas como é que é a sua dieta?" "Não, não, como bem." Aí você começa a indagar: "Mas o que que você come?" "Ah, não, eu como vegetais, eu como com muita fruta." Até aí você acha que tá tudo bem, mas você começa a olhar um pouco mais próximo, com uma, né, com uma lupa um pouquinho mais focada, aí você começa a ver, por exemplo, que aquela pessoa mistura banana com laranja. Ah, inofensivo, né? Não, só que não. No momento que você mistura uma fruta doce com uma fruta ácida, você cria a fermentação. E o que acontece com a fermentação? Você produz o ácido láctico, ou seja, você está criando uma acidez a mais através da comida que você está comendo. E você acha que está arrasando porque você está comendo uma salada de fruta. É, só que não é bem assim. Quando você se enche de açúcar, o que acontece com fermentação? Você também está deixando o seu organismo propício para vírus, bactérias e, enfim, patógenos em geral se instalarem e continuarem sugando a sua energia vital. Então é importantíssimo que você coma fruta, sim, mas saiba comer frutas. Então não misture frutas doces com frutas ácidas, por exemplo. Não misture as monofásicas, ou seja, melão e melancia, com nenhuma fruta. Coma elas separado, de preferência longe das outras alimentações. Quando você come a sua frutinha depois do almoço, por exemplo, você está causando um caos enzimático no seu estômago, porque as frutas são digeridas primeiro do que os alimentos cozidos. Só que você está colocando ele depois. Então, você está mandando um sinal para o seu corpo dizendo assim: olha, sabe essa comida que você acabou de comer aí, esse almoço? Deixa isso aí suspenso porque eu tenho que digerir a fruta que está chegando depois. E isso causa também fermentação. Outra coisa muito importante, o ar que você respira. Aí você fala: não, mas eu moro numa cidade, eu não consigo ter acesso a um ar puro, e como é que eu vou fazer? Bom, tudo bem, você deve ter um parque, você deve ter uma praça, algum local que você ainda pode ter contato com as árvores, pisar no chão, praticar o grounding, ou seja, você colocar o pé na terra para descarregar literalmente essa energia estática que a gente tem só de andar com sapatos e pisar em chão artificial. Certamente você tem. E mesmo se você não tem acesso, você mora num apartamento que é muito longe de qualquer área verde, você pode aprender a respirar. Para isso que eu estou, desde abril, com a Academia Viva, que é um programa online, que a gente se reúne 3 vezes por semana e a gente pratica o respiração, que além das respirações, a gente também coloca entoações vocálicas, ou seja, a gente faz uso da nossa voz, que é muito importante quando se trata de saúde de sistema nervoso, porque quem canta os mares espanta, não é isso? Só que a respiração é mais simples que cantar. Ele envolve você estimular as suas cordas vocais, combinado com a sua respiração, para que você consiga tonificar o seu nervo vagus, que é o principal nervo do seu sistema parasimpático, ou seja, aquilo que te possibilita você relaxar, descansar, absorver, responder em vez de reagir. E sabe o que mais? O sistema parasimpático está diretamente ligado ao processo inflamatório no corpo. Então o nervo vagus tem uma ação anti-inflamatória. No momento que ele está tonificado, ele está ele é o principal nervo do nosso sistema nervoso parasimpático, ou seja, é o cabo mestre que está mandando esses sinais elétricos para o corpo todo. E quando isso está uma saúde boa, está bem tonificado, com um tônus nervoso adequado, isso a gente consegue através de práticas de respiração e da dieta apropriada, você está mandando sinais para o seu corpo que você está bem, que você pode responder à situação. Então você não está operando em emergência, assim como a gente fica quando nosso sistema simpático está muito ativo. Mas não se deixe enganar, o sistema simpático ele é tão importante quanto o sistema parasimpático. E é importante a gente trabalhar com o estresse conscientemente, que a gente chama de estresse hormético. E esse estresse é o estresse que você tem, por exemplo, quando você toma um banho gelado de manhã cedo. Esse é um estresse, por exemplo, quando você jejua.
pelo menos aquele jejum intermitente de 12 a 16 horas sem se alimentar, ou, né, podendo, tendo mais adaptabilidade, 24 horas até 48 horas. 72 horas ainda é mais benéfico para a sua saúde, porque isso influencia, inclusive, as famílias de bactérias, de micro-organismos que vivem na sua microbiota. Então, já aproveito para dizer, alimentos que destroem a sua microbiota e, consequentemente, vão destruir a sua imunidade, inclusive o seu poder cognitivo, são alimentos açucarados, alimentos que estão ricos em carboidrato, alimentos que são processados, tá? Então, tudo quanto é produto alimentício que tem mais de 2 ou 3 ingredientes, não é alimento de verdade. Então, pode saber que vai criar ali um estresse oxidativo, que você vai estar colocando o seu corpo sobre mais estresse do que você já deve ter no seu dia a dia. É diferente do estresse hormético, né, que a gente chama de eustress, que é diferente do distress. Então, no estresse hormético, como eu falei, quando você toma um banho gelado, quando você opta por fazer um jejum consciente, você está dizendo para o seu corpo para que ele, através daquele estresse, possa criar condições de responder mais adequadamente. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de ter imunidade em relação a essa doença e outras que virão. Importante dizer isso. Outras doenças virão, novos vírus aparecerão, visto que nós estamos dentro de uma pandemia e estamos assim tomando uma medida bastante agressiva em relação a esse vírus, e a natureza do vírus é mutar, é garantir a sua própria sobrevivência. Então, uma vez que a gente coloca ele num cantinho, ele vai, sair, se escorregar por algum cantinho, criar uma mutação e novas mutações virão. Independente da mutação, o importante é você saber que você está aqui, você só chegou aqui pela evolução da espécie por conta do seu sistema imunológico, que foi se adaptando, que foi aprendendo com as hostilidades que ele estava sendo exposto e foi criando condições cada vez mais elaboradas para você ser o ser humano que você é. Agora, se você começar a interferir nesse processo natural com substâncias que podem sim ele criar reações não adequadas ou reações não desejadas, você pode sim desregular o seu sistema imunológico. Lembra no começo que eu falei? Não é o sistema imunológico forte ou fraco, é regulado. Uma vez que você desregula o seu sistema imunológico, é muito difícil reverter esse processo, tá? Então preste atenção nisso antes de optar por uma medida que pode causar uma desregulação, e essa desregulação pode ser perene, tá? Então esse vídeo é para lembrar que é possível sim nós termos a responsabilidade sobre a nossa saúde, termos sim a consciência do que podemos fazer para não nos sentirmos vitimizados ou nos sentirmos também que temos só uma opção. Não, temos muitas opções. Agora mesmo estava estudando sobre um artigo científico que fala da função da mitocôndria para combater essa tal doença. E a mitocôndria, a gente sabe, são aquelas organelas que vivem dentro da nossa célula que produzem o quê? O ATP, ou seja, a nossa energia. Então, a mitocôndria não só faz isso, mas ela também produz, ela ativa processos antivirais, uma vez que ela esteja saudável. E o que a gente precisa para ter uma mitocôndria saudável? Precisamos ter uma respiração celular optimizada. E aonde começa a nossa respiração celular? A nossa respiração mecânica. A gente começa respirando, né, através do processo de ventilação e depois na célula isso é recorrente. Então, quanto mais optimizada for a nossa respiração, quanto mais oxigênio a gente conseguir de fato absorver, e não significa só colocar ar para dentro, porque talvez você não esteja absorvendo o oxigênio que você precisa. Então, a respiração tem algumas fases que é preciso saber, tá? Então, isso eu convido as pessoas a conhecerem na Academia Viva. Vou deixar um link com vocês, caso você queira saber mais desse programa online, 100% online. E você pode também tirar dúvidas comigo, entre em contato direto, tá bom? Lá tem o meu contato, é respiração.com.br,
tá? respiração.com.br. Você vai cair numa página e saber tudo o que você precisa saber sobre a Academia Viva. Qualquer coisa, me deixa nos comentários que eu entro em contato, ou se não, me procura lá no Instagram, Thiago Ryan, ou no Aprendizagem Viva, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas, com seus parentes, com pessoas que você se importa, porque nós podemos fazer muito pela nossa saúde, mas precisamos primeiro ter acesso à informação que realmente nos devolve a responsabilidade, porque senão a gente fica naquele jogo de vítima, sempre sendo dito o que precisamos fazer, né? E você é um ser humano empoderado, você é um ser humano que tem a luz de Deus dentro de você. Então agora o nosso papel talvez seja despertar essa centelha, essa inteligência cósmica que fala através do nosso corpo para que a gente viva realmente da forma que a gente pode e deve viver. Gratidão pelos nossos filhos, pelos nossos netos e pelas próximas 7 gerações, no mínimo. Até a próxima.